Olá pessoal, então estamos aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre um tema diferente, é um pouco diferente, que é a questão da cultura pop, né? Como é que a cultura pop pode ser porta de saída para as coisas, né? A gente pode chamar assim, talvez superiores, talvez um pouco melhores escritas, que já passaram pela prova do tempo, né? Às vezes muito melhores, né? Muito melhores do que aquilo que você leu até agora, certo? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Também aquela coisa para você não ler o resto da vida o mesmo livro, né? Você já leu 10 mil vezes a mesma série YA, certo? Então agora para você realmente falar de livros que você leu e não passa vergonha por dizer que leu. Isso aí. E aí, Mário, então, qual é que é a... como é que você acha que vai ser essa conversa sobre essas séries pops aí? Olha, a gente vai tentar trazer aí a questão dos enredos, como eles funcionam, né? Tentar clarificar um pouco melhor essa questão, para a pessoa entender qual é que foi qual é que foi o macete que o autor utilizou ali para criar determinado efeito, qual o símbolo que ele utilizou, se aquele personagem que ele criou realmente é original ou ele é uma cópia de alguém, ou ele deriva de alguém, ou ele deriva de algum mito, esse tipo de coisa que a gente pretende tratar aqui. Uhum. Não é? Então, enriquecer o entendimento do pessoal, bem como apontar para aquelas outras obras aí, né, que a gente chama de mais elevadas, superiores, né, e quem sabe encaminhar o pessoal também para isso, né, porque a gente acredita que isso vai ajudar eles bastante também, né, sem deixar de lado aquilo que eles já gostam, né, porque não precisa também. Pergunta que não quer calar, por que eu não posso ficar lendo só lendo e vendo, né, ouvindo, só coisas consideradas de cultura pop. O que a gente está chamando de cultura pop aqui, tá? Esses livros, né, que o pessoal todo vê, naqueles mais vendidos, né, os best-sellers da vida, quando a gente entra nessas mega stores de livro, certo? Alguns títulos que alguns de vocês conhecem, Jogos Vorazes, Harry Potter, mesmo a série Crepúsculo, aí fez sucesso um tempo, que veio depois na sequência, essas coisas todas, né? Tem tudo isso. Tudo isso é meio cultura pop, aí, A Culpa é das Estrelas, tem esses livros todos aí, certo? E os livros de fantasia que vieram um pouco na esteira desse negócio. Temos HQs também como narrativas, algumas coisas muito boas, como Sandman, por exemplo, e outras coisas não tão boas assim. Nós temos filmes e essas coisas. Bom, tudo isso meio que faz esse enorme circo chamado cultura pop, certo? E que justamente faz sucesso porque ele traz grandes temas que são explorados desde muito tempo, né, que estão presentes em livros como a Bíblia, como as grandes epopeias, como o ciclo de Gilgamesh, como a questão dos grandes epopeias do mundo clássico, assim por diante, certo? Só que eles não exigem, certo, o mesmo tipo de, pode-se chamar de erudição, ou são às vezes uma narrativa mais palatável para hoje em dia. Talvez seja um pouco forte a palavra erudição, né? Porque daí já subentende que a pessoa é muito versada nos livros, né? Mas subentende talvez vamos dizer assim, ter uma educação um pouco mais refinada, um certo treinamento ali desde cedo para entender, né? Então se a gente fica muito restrito a coisas só pop, talvez a gente tenha uma dificuldade, né? Então, seria bom para ter para lidar com coisas mais clássicas, assim, ter um certo treinamento ali, pelo menos uma leitura, com a ajuda de alguém, por exemplo, aqui já vai ajudar um pouco nisso, né? Porque a linguagem geralmente é um pouco mais trabalhada, as reviravoltas da trama às vezes são um pouco mais sutis de se pegar, né? Sim, então, exatamente. e uma coisa que eu ia dizer aí, do que tu falou, que a cultura pop ela se caracteriza um pouco mais por utilizar, por utilizar macetes que priorizam a parte mais lúdica da coisa, em detrimento um pouco da profundidade, né? Então eles vão usar coisas mais fáceis, mais palatáveis para o público, coisas mais atuais, menos eruditas, não é? Então isso caracteriza um pouco mais a cultura pop quando ela é boa, né? Porque tem a cultura pop ruim que aí não se aproveita praticamente nada, né? Mas isso aí é uma coisa que todo mundo percebe mais ou menos, né?
Falar de cultura pop ruim, talvez a gente esteja falando de coisas que apelam para torpezas, né? Isso. Tipo, como a gente teve há pouco tempo, acabou, não faz tanto, a série Game of Thrones. Um dos recursos que a gente vê aparecendo direto, Game of Thrones, por exemplo, também é um elemento de cultura pop, tem algumas coisas até positivas, mas é a questão da sexualidade, né, do erotismo e até mesmo de uma certa pornografia no meio da história, né? Ou seja, tu vê claramente que existe ali uma tensão que se cria, e o sujeito que vai buscar aquela série ali também acha um ponto positivo, que de vez em quando vai aparecer alguma nudez naquela história e assim por diante, certo? Já se colocou isso quase como um elemento, né, próprio dentro do entretenimento. Já se tem uma cultura tal hoje em dia, que a questão da sexualidade humana, ou mesmo de um tom erótico ou quase pornográfico, é um tempero dentro de uma história. Claro, o sujeito não vai, né, muita gente vai dizer aí, não, Rodrigo, mas eu não assisti a Game of Thrones por causa disso. Tá, tudo bem, claro, tem muito mais coisa dentro da série do que isso aí, certo? Mas, né, era alguma coisa que a maioria das pessoas não achavam um ponto negativo, certo? E particularmente eu acho um ponto negativo, porque eu acho uma baixeza, certo? É um apelo vulgar, né? Tu vê ali se tu pode perguntar à frente a isso se era realmente necessário estar ali. Claro. Ou o que me parece, e que provavelmente parece também, que é mais que um chamariz, não é? Chamariz, exato. É para atrair a pessoa, ela sabe, não, vai ter. Tem pessoas que vão só por isso, né? Uhum. E aí aturam o resto, gostam de discutir algum ponto aqui, outro ali, mas estão mais para ver a pornografia mesmo. Tem gente que tá... Né? Pornografia talvez seja um pouco forte, não sei, né? Mas nudez, né? Não, tem pontos ali que são claramente pornografia. Agora, por exemplo, a gente vai colocar, falando de Game of Thrones, a gente já aponta o caminho sem muita dificuldade para, por exemplo, a obra do Tolkien, que é O Senhor dos Anéis. E aí é que entra um ponto que eu acho muito interessante, que às vezes a gente conversa com as pessoas, e aí você pergunta, o que você prefere, Senhor dos Anéis ou Game of Thrones? E já vi gente falando que Game of Thrones era melhor que O Senhor dos Anéis. E aí a pessoa me citou por que Game of Thrones era melhor que O Senhor dos Anéis. E aí tu vê que o cara tá mal, tá muito mal, né? Por quê? Porque é realista, o realismo dele é não existir o bem, todo mundo ser mais ou menos, né, sacana, certo? A questão da cupidez, né, dos prazeres e assim por diante. Ou seja, todos os elementos que deformam o caráter e o imaginário das pessoas são justamente os pontos de trunfo que ele enxerga naquela obra em relação à obra clássica, a obra realmente, né, de uma qualidade superior, que é, por exemplo, O Senhor dos Anéis, certo? Então, entra isso também, a gente... Um pouco quando a gente se abre a coisa sai um pouco desse matiz da cultura pop, nós nos abrimos para um pensamento e uma forma de enxergar o mundo, né, diferente do mundo que nós vemos hoje em dia. Talvez vocês estejam ouvindo as coisas que nós estamos falando discordando abertamente. Não, vocês estão fazendo um discurso reacionário, um discurso puritano, certo? Ridículo o discurso de vocês. Só que tem uma coisa que eu coloco. Se a reação que você teve ao ouvir a gente falar essas coisas é uma reação imediata de negação, muito provavelmente você é uma pessoa incapaz de pensar fora da mentalidade do nosso tempo, certo? E ter uma mentalidade aprisionada ao tempo que nós vivemos, né, nos torna incapazes, certo? De realizar escolhas, né, com valores perenes, ao invés de só com valores do momento. Esse talvez seja um ponto de fato da cultura pop, né? Aí quando tu coloca a questão dessa forma, a gente tem que se perguntar o seguinte, ou pelo menos é uma sugestão que se pergunte. Essa questão do Game of Thrones parecer tão mais verossímil do que o Senhor dos Anéis, talvez o Senhor dos Anéis soe para o pessoal que está vendo como algo, uma pura idealização das virtudes que não existem, mas será que isso não é só um reflexo do nosso tempo? E na época que o Tolkien fez, ou em épocas mais anteriores, até aquilo não fosse um pouco mais realidade, ou até uma realidade muito mais presente? É uma coisa que tem que se perguntar, assim, o problema não é nós e a nossa visão de mundo e a visão de mundo da sociedade que a gente está. Isso é uma coisa para que a arte serve, ou deveria servir, né? Acredito que tu concorda com isso. Porque a pressão que dá é o seguinte, hoje em dia a produção artística em qualquer campo, né, ela não parece não estar tentando mais ajudar o sujeito a refletir sobre a sua realidade, mais sobretudo de propor um ideal, né, um ideal superior de vida. Eu acho que o próprio belo que está presente nas artes
né? Em todas elas propõem um ideal superior de vida, mas existe meio que um espírito de rendição, certo? Olha, ficamos durante 2000 anos nos batendo com esse problema dos defeitos, dos vícios, das dificuldades humanas, e tá na hora de fazer o seguinte, vamos encurtar o caminho, todo mundo tenta ser bom, mas ninguém consegue, todo mundo queria ser assim, mas não dá, vamos parar de investir nessas histórias que vendem uma coisa que ninguém consegue ser, certo? Vamos encarar o anti-herói, que é isso, é um cara que faz o bem quando consegue, mas às vezes também vai fazer o mal, e tudo bem. Essa questão de tudo bem, né? Com uma moral relativa, com uma maldade, com um fim, um fim que justifica os meios e assim por diante. Então, para acabar com essa clausura, né? Só com o pensamento do nosso tempo, para poder atingir tudo aquilo que nós já conquistamos enquanto civilização, porque esse que é o problema. A pessoa fechada numa cultura, né? Pode ser cultura pop, a gente está falando de cultura pop, tem N culturas enclausurantes, né? Se a gente parar para pensar, a cultura enclausurante é aquela que não permite que eu realize a minha personalidade, certo? Então, assim, é fatal, né, que a cultura pop por si ela é insuficiente para me levar, né, àqueles pensamentos, àquelas ideias que me provocam eu sair de mim, ir ao árduo, ir ao difícil e realizar minha personalidade, que nunca é fácil, né, porque eu não nasci pronto. Então eu preciso ir em busca dessa realização. Então por isso a gente vai começar a falar sobre o que são as portas de saída na cultura pop para você começar a aceder a essa alta cultura que vai lhe provocar, vai lhe mostrar tudo que está faltando na tua própria personalidade e a partir daí você vai começar a reconstruir o seu imaginário, agora não só com as coisas que as pessoas do nosso tempo ou do seu ambiente cultural produziram, certo? Mas com tudo aquilo que a humanidade conquistou ao longo do tempo, né, enquanto civilização. Ou seja, não precisamos reinventar a roda, tá? A roda já foi inventada, assim como uma série de outras coisas. Então o que a gente tem que fazer é como é que a gente aproveita tudo isso que já foi criado, certo? No campo da música, no campo da literatura, no campo de todas essas coisas, tá? Para se tornar uma pessoa, então, né, realmente um homem civilizado, um homem da nossa civilização ocidental, uma mulher da nossa civilização ocidental, e não simplesmente um cidadão da nossa, né, da minha cidade, do meu bairro, um cara que gosta de meia dúzia de coisas, todas no mesmo nicho, certo? E fica na sua zona de conforto. É isso aí, só complementando, tu falou ali das culturas que são enclausurantes, por exemplo, a cultura caipira, a cultura também chamada popular, de música popular, não deixa de ser isso aí que ele citou, né? Tu pode fechar naquilo, talvez aquilo seja mais próximo das tuas raízes, algumas pessoas vão dizer que é até superior à cultura pop porque é do local onde ela nasceu, tem uma identificação cultural, às vezes foi feito na língua, é feito na língua pátria dela, na língua dela, né? Então ela pode usar todos esses argumentos para dizer que não, essa cultura aqui é melhor que a cultura pop, e não cabe aqui discutir se é válido ou não isso, mas a questão é essa, se tu ficar só naquilo também, se tu só escuta música gauchesca, caipira, etc., tu vai estar enclausurado da mesma forma como aquele que só vê cultura pop e não se abre para o que há além, e é muita coisa, e de alguma forma é aquilo que dá as balizas, vamos dizer assim, da cultura popular, cultura pop, não é? A cultura superior, essa, de alguma forma ela é superior porque ela abrange também a popular, de alguma maneira, né? Então é isso que a gente vai tentar passar aqui, mostrar como ela abrange, como a cultura popular às vezes deriva dela, às vezes também informa a cultura superior, a cultura popular às vezes também dá subsídios para a superior, existe essa troca. Então tudo isso é o que a gente vai tentar apresentar aqui. Acho que era isso então para um primeiro momento. Mais ou menos essa a síntese do que vamos fazer, né? Resumindo tudo, Baitaca é melhor que a Anitta e Bar é melhor que os dois, tá? Então a gente vai conversar sobre essas coisas aí. Aguardamos você nessa nova temporada, né, de vídeos do Jornadas Literárias, falando de várias coisas aí, não somente de literatura, mas especialmente de literatura. Até lá!